Fique de pé, por favor, os pastores. Vamos dar um bem-vindo para eles, irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Quero chamar aqui o pastor Mateus. Ele vai estar ministrando a palavra para nós, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Quem crê que Deus tem uma palavra poderosa hoje? Levanta a tua mão e diga: eu acredito, eu vou sair daqui abençoado. Amém, amados? Você vai com certeza dar o seu testemunho daquilo que Deus vai fazer na tua vida hoje. Amém? Pastor Mateus está com a gente aqui hoje, ó. Ele esteve aqui conosco um tempo atrás, hein? Já foi? No mês passado, né? Junto com o pastor Abner. E nós agendamos para ele estar aqui hoje. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra através da vida dele. Vamos ficar de pé, irmãos, e receber o servo do Senhor, aplaudindo bem forte o nome de Jesus. A paz do Senhor, meus queridos. Amém? Boa noite, igreja. Queria que todos que têm a Bíblia abrissem em Êxodo, capítulo de número 14. Nós vamos ler a partir do versículo de número 10. Êxodo, capítulo de número 14. Nós vamos ler a partir do versículo de número 10 em diante. Enquanto os irmãos procuram, gostaria de agradecer ao pastor Valdeci pelo convite para estar ministrando a palavra de Deus aqui nessa noite. Trago saudações do meu pastor presidente, pastor Luiz Costa, e de toda a Assembleia de Deus Ministério de Capivari. Hoje quem está me acompanhando é minha esposa, Isabela, que já foi apresentado, para a glória de Jesus Cristo. Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 10, todos que encontraram, digam amém. Assim está escrito na minha versão: e aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Os filhos de Israel temeram muito, e então clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, verso 11: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Verso 12: não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois fora melhor para nós servir aos egípcios do que morrer nesse deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém? Podem se assentar. Amém. Só perguntar uma coisa, pastor. Pode pedir para pôr fundo? Fundo? Poderia colocar fundo? Amém. Desde o começo da minha conversão, eu amo a palavra de Deus. E eu me apeguei muito a ela. Eu amo que essa palavra tem a capacidade de nos ajudar e nos auxiliar nos momentos mais difíceis da nossa vida e da nossa caminhada com Deus. O que eu amo na Bíblia é que inúmeras vezes, quando nós estamos passando por momentos de dificuldades, cenários que nós não sabemos o que fazer, essa palavra tem o poder de nos encorajar e nos fazer prosseguir e ir adiante, independente do que nós estamos passando ou vivendo naquele momento em que nós estamos inseridos. Eu amo porque quando nós olhamos para a Bíblia, existem inúmeros exemplos de homens de Deus e mulheres de Deus que passaram por inúmeras dificuldades, e mesmo assim, porque eles acreditaram em Deus e acreditaram no poder do nosso Senhor, eles conseguiram passar por esses momentos e ir além do cenário que eles estavam vivendo. Quem não se lembra, por exemplo, da história do jovem Davi, que simplesmente foi entregar algumas marmitas para os seus irmãos, e quando ele chega no campo de batalha, ele vê toda Israel amedrontada, porque havia um gigante gritando contra eles. Davi olha aquela situação e ele diz: não, o cenário não pode ficar da forma que está. Ele está vindo contra nós e afrontando o povo de Deus. E ele decide enfrentar esse homem e vai em frente à batalha e ganha. Quem não se lembra de pessoas como Josafá, que após fracassar terrivelmente em uma guerra que não era para ele entrar,
quando nós chegamos no texto que ele vai enfrentar a sua própria batalha, seu exército está enfraquecido, então vem um grande exército para lutar contra ele, e ele não sabe o que fazer. E o clamor de Josafá é: Senhor, nós não sabemos o que nós faremos, porém os nossos olhos, eles estão postos em Ti. Deus se manifesta, envia o anjo, ele ganha a guerra. Quem não se lembra de homens como Sansão, que embora tenham fracassado com Deus, Deus ainda no último momento de sua vida lhe dá força e energia para que ele derrube as pilastras e mate os filisteus que estavam tentando afrontar o povo de Deus. Eu amo a palavra de Deus, porque quando eu olho para esses homens, eles me incentivam e fazem eu acreditar que, independente do cenário ou do ambiente que eu esteja vivendo, nós podemos ir além. Se nós cremos em nosso Deus, nós podemos superar obstáculos, barreiras e ir além. Mas eu me lembro que no começo da minha conversão, eu encontrei um versículo que me aterrorizou. Era um versículo que falava a respeito do profeta Elias. A Bíblia dizia que Elias era homem como nós. Isso me assustou demais, porque Elias foi o homem que fez parar de chover. Elias foi o homem que fez descer fogo do céu e matar os profetas de Baal. Elias foi o maior profeta do Antigo Testamento, que ministrou sobre a terra de Israel. Enquanto eu olhava para o Novo Testamento e falava: Elias é homem como nós, eu olhava e pensava: Deus, como assim? Elias é homem como nós. Olha as coisas que ele fez, olha a capacidade que ele tinha, olha os talentos que ele tinha, olha a forma que o Senhor operava na vida desse homem, e o Senhor ainda tem coragem de dizer que ele é homem como nós. O que me assustava era olhar para as declarações de Jesus, que ele falava e que ele apresentava-se diante do povo e dizia: olha, eu estou fazendo algumas obras, mas vocês um dia poderão fazer obras maiores do que as obras que eu faço. Eu olhava para isso e eu falava: Deus, como? Aonde há a possibilidade disso acontecer na nossa vida? Aonde há a possibilidade dessas coisas extraordinárias acontecerem em nosso favor, igual aconteciam para esses homens de Deus? E eu me lembro que eu fui ler a história de Elias, e eu percebi uma coisa interessante. Ele era mesmo homem como nós. Embora ele tivesse feito o céu parar de chover e depois voltar a chover, embora ele tivesse matado os profetas de Baal simplesmente com uma oração, Elias em alguns momentos da sua vida teve medo. E ele teve tanto medo que ele correu de uma simples mulher para se esconder, com medo de ser assassinado. Elias era tão homem como nós, que em alguns momentos ele se sentiu só, a ponto de quando Deus se manifesta e aparece para ele, a declaração dele é: Deus, como eu posso me levantar e ir para lá se eu estou sozinho? Não sobrou mais ninguém, não tem mais ninguém lutando em favor do Senhor. O que alegra o meu coração quando eu olho para essas declarações é que, quando eu olho para esse tipo de coisa, eu entendo que a realidade da Bíblia pode de fato vir até nós. O que nós vemos, ouvimos e pregamos pode de fato se tornar uma realidade em nossa vida, em nosso cotidiano comum. Porque se homens que tiveram medo, igual eu tive, conseguiam profetizar e Deus fazer coisas em seu favor, se grandes homens como Davi caíram em adultério, mas mesmo assim Deus os levantou e disse que eles eram segundo o seu coração, eu olho para a história desses homens e eu falo: ainda pode ter esperança para a minha história e para o cenário que eu estou vivendo. Quando eu olho para a Bíblia, ela me dá esperança, porque quando eu olho para os homens que passam por qualquer cenário que eles passaram, eles são simplesmente homens. Eles não são super-heróis, eles não têm nenhum superpoder. A única coisa que os tornava diferente em seu tempo é aquilo que nós temos hoje: um Deus imutável e poderoso que lutava em favor deles. No começo dessa mensagem eu gostaria de declarar à igreja que o nosso Deus sente falta. Ele sente falta de uma igreja corajosa e vitoriosa, que acredita no poder da sua palavra. Ele sente falta da igreja de Atos dos Apóstolos, que
saía pelas ruas declarando: eu não sei em que vocês acreditam, mas eu acredito em um Deus que é mais poderoso do que Baal. No nosso Deus sente falta de uma igreja que olha para paralíticos e diz: eu posso não ter ouro e prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. No começo dessa mensagem eu gostaria de dizer para você que Deus está olhando do céu e dizendo: cadê a minha igreja? Cadê a igreja que profetizava? Cadê a igreja que orava nas ruas? Cadê a igreja que passava por desafios e falava: 1000 podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas porém eu não serei atingido? Eu não sei para quem é, mas Deus manda eu declarar nessa noite: é hora de você voltar a acreditar que essa palavra pode ser real na sua vida. É hora de você voltar a acreditar que as coisas que estão escritas aqui podem acontecer no cenário onde eu estou. Mas Mateus, você não sabe pelo que eu estou vivendo, mas eu sei um Deus que conhece todos os cenários e todos os ambientes, e Ele me trouxe aqui nessa noite para declarar para você que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal nenhum, porque eu sei de uma coisa: Ele está comigo. Deus está dizendo: volta a acreditar. Aleluias. Eu sinto um toque do Espírito Santo acontecendo em alguns corações aqui nessa noite. É hora de você voltar a acreditar que Deus pode. Você não pode, mas Ele pode. É hora de você voltar a acreditar que o poder de Deus ainda se aperfeiçoa no meio das suas fraquezas. Mas Mateus, você não sabe o buraco que eu estou. Não importa, Deus está dizendo: eu ainda posso ir no mais profundo oceano, e lá você não sairá da minha presença. Você pode estar no mais alto monte, e lá você não sairá da minha presença. Entenda, o nosso Deus ainda é o mesmo, ainda é o mesmo, ainda é. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar que o nosso Deus tem poder para agir nos cenários da nossa vida. Nós precisamos voltar a acreditar que as palavras que são liberadas desse local têm poder para transformar a nossa história e a realidade do cenário onde nós vivemos. Nós precisamos voltar a acreditar que, embora algumas vezes as coisas saiam do controle, elas saem mesmo, nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Quando eu olho para esse texto de Êxodo capítulo de número 14, ele abre um cenário de desesperança. O que está acontecendo aqui? O povo de Deus, depois de passar por anos de escravidão, agora está sendo liberto por Faraó, e eles estão indo em direção da promessa que Deus havia feito para eles, e eles estão marchando em direção a isso, e há uma enorme esperança e expectativa no coração deles. Do que? Nós passamos anos escravos, e agora nós vamos sair dessa escravidão, e nós vamos finalmente ir em direção da promessa que o nosso Deus fez para nós um dia. Nós estamos livres, nós estamos indo para lá. Porém, Êxodo capítulo de número 14 começa muito estranho. Deus já os libertou, há um anjo os guiando, há uma nuvem de fumaça sobre eles para eles não sofrerem. Porém, Êxodo capítulo de número 14 abre com uma notícia. Eles escutam um barulho, eles olham para trás, e aquele que um dia os libertou está chegando no exato local onde eles estão. Faraó. O que eu acho triste e o que me aflige a respeito desse texto é o seguinte: Faraó não é um inimigo comum, não. Faraó é um inimigo que já os derrotou por mais de 100 anos. Faraó não é um inimigo novo que está se apresentando e eles não sabem o que fazer, não. Faraó é aquele que escravizou eles, maltratou deles, tirou comida da boca deles, mostrou que era mais forte do que todos eles. E se não bastasse, agora Faraó está vindo com seus carros, cavalos e cavaleiros, e todo o seu exército.
furioso atrás do povo de Deus. O texto que nós lemos, o versículo de número 10, diz que o povo entra em crise por causa da situação, e eles começam a questionar Moisés a respeito do que eles estão vivendo. E eu entendo eles sofreram demais, eles passaram por situações ruins demais, e agora aquele que os afligia voltou, e eles sabem que eles não têm poder para serem libertos se Faraó resolver guerrear contra eles. Eles sabem que eles não têm poder para enfrentar Faraó se Faraó resolver lutar contra eles. Eles acabaram de fugir de um momento de escravidão. Eles não têm um exército, eles não têm guerreiros, eles não têm nada. Eles são escravos andando no meio de um deserto. Então eles começam a questionar Moisés a respeito da situação, e eu entendo eles. Eu entendo porque eles olham para Moisés e falam: nós não pedimos para sair de lá, a gente não pediu. Nós não pedimos para você tirar a gente de lá e trazer no meio do deserto. Por que você trouxe a gente aqui? Não tinha sepulcro suficiente lá? Você nos trouxe para morrer aqui porque não tinha lugar para a gente ser enterrado lá? Melhor para nós era servir Ele do que morrer aqui nesse deserto. É estranho, não é? Quando nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, de uma orientação de Deus, com pessoas de Deus, no caminho que Deus quer que a gente esteja, e as coisas começam a dar errado. É estranho, não é? Porque se eu estou com Deus, na minha cabeça as coisas têm que dar certo, as coisas têm que acontecer da forma que eu esperava. Mas Êxodo 14 não é isso que está acontecendo. Eles estão fazendo o que Deus mandou, estão na rota que Deus disse, estão seguindo o anjo de Deus, há uma nuvem de Deus os guiando, mas Faraó aparece. Mesmo assim o inimigo se levanta, mesmo assim eles vão acabar de sofrer um novo ataque, daquele que um dia já os derrotou. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. O que a gente faz quando o inimigo que já nos derrotou se apresenta de novo no nosso campo de batalha, e ele vem mais furioso do que ele já estava antes? O que fazer quando o inimigo que já nos aprisionou por muito tempo, agora resolve se apresentar para nós mais uma vez, e dessa vez ele está vindo para acabar com tudo? Eu amo esse texto, porque no meio do desespero desse povo, Moisés resolve se levantar, e ele se levanta com uma declaração maravilhosa. A declaração dele foi aquilo que nós lemos, que é: gente, não precisam ter medo de Faraó, dos seus carros, cavalos e cavaleiros, porque os egípcios que vocês veem hoje, nunca mais vocês verão. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. É fácil dar glória, sabe por quê? Porque a gente sabe que o mar abre. Deus não tinha falado que o mar ia abrir ainda. É fácil dar glória, sabe por quê? Porque a gente sabe que Faraó vai morrer no meio das águas, mas Deus não tinha dito que Faraó ia morrer, ainda não. Deus ainda não liberou a palavra que era para eles atravessarem no meio do mar. Mas o que eu acho estranho é: o que sustenta Moisés? O que faz ele se levantar nesse cenário, onde todos estão desesperados, e olhar de uma forma diferente? Eu entendi que o que fazia Moisés prosseguir não é o que eles estavam vivendo no momento, mas é a promessa que havia sido liberada para eles quando eles estavam dentro do Egito. Eles não sabiam o que fazer, não tinha para onde correr, havia montanhas do lado, um mar na frente que eles nem sabiam se ia abrir, Faraó estava vindo atrás dele, mas Moisés está se colocando de pé, e indiretamente ele está dizendo: eu não estou olhando para o cenário, eu estou olhando para a promessa que Deus nos fez. Ele disse que nos tiraria do Egito, e Ele disse que nos levaria para uma nova terra. Eu não sei como vai ser, eu não sei de onde vai vir a libertação, mas eu sei de uma coisa: o meu Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, a promessa vai se cumprir na minha vida. Nessa noite Deus está dizendo para você: é hora de você voltar a se lembrar das promessas que Ele liberou sobre a sua vida. O cenário não influencia a promessa que um dia foi liberada. Mas Mateus, olha a força que o inimigo está vindo,
olha a força do ataque do diabo. Deus está dizendo: maior do que isso é a promessa que eu já liberei sobre a sua casa, maior do que isso é a promessa que eu liberei sobre a sua família, maior do que isso é a promessa que eu liberei sobre o seu ministério. Deus está dizendo: é noite de lembrar, é noite de lembrar. Sabe qual que é o nosso problema, pastor? É que a gente é muito assim. Se o inimigo começa a nos atacar aqui, Deus pode estar trabalhando maravilhosamente lá, a gente não olha para lá, a gente olha para o ataque do inimigo, e a gente fica: nossa, o inimigo se levantou aqui, ele está furioso lá, olha o que ele está fazendo, olha como que ele está atacando, olha a forma que ele está agindo aqui desse lado. Quando Deus está aqui dizendo: volta a olhar para mim, olha para o que eu estou fazendo, olha para a forma que eu estou trabalhando, olha para como eu estou agindo no seu cenário, olha para como eu estou me movimentando. Sabe o que eu amo nesse texto? É que parece que eles não têm o que fazer nesse momento, porque Faraó chegou e o que resta para eles é morrer. Mas lembra da nuvem que os guiava? Ela desaparece de cima deles e cobre o exército de Faraó, e Faraó fica por horas dentro da nuvem, perdido, sem saber para onde ir. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o mesmo Deus que me trouxe até aqui é o Deus que vai me proteger no meio dos cenários de aflição da minha vida. Deus está dizendo para alguém nessa noite: para de olhar para o que o diabo está fazendo e volta a olhar para as obras que eu fiz na sua vida. Lembra do lugar que eu te tirei, olha o emprego que eu te coloquei, olha como eu restaurei sua família, olha como eu trabalhei no seu ministério. Para de olhar para o ataque do inimigo e começa a olhar para o que Deus está fazendo. Começa a olhar para o que Deus está fazendo. Eu não sei para quem é, levante a mão, eu gostaria de liberar uma palavra para o seu coração. Deus está dizendo nessa noite: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. O inimigo pode vir te atacar da pior forma possível, mas Deus ainda vai agir em seu favor, agir em seu favor. Quem pode adorar? É hora de voltar a confiar que o nosso Deus trabalha. É hora de voltar a confiar que o nosso Deus pode. É hora de voltar a confiar que o nosso Deus é poderoso para fazer tudo o que Ele quiser. Para. Deus está dizendo para alguém: para. Quanto tempo mais você vai ficar olhando para o ataque do inimigo? Para. Quanto tempo mais você vai ficar nessa crise do diabo está fazendo, o diabo está fazendo, o diabo está fazendo, quando na verdade Deus está operando do outro lado. Deus está dizendo: para. Chega disso. Volta a olhar para mim como você olhava no começo. Volta a olhar para mim como você olhava lá no Egito e acreditava que eu ia te libertar daquele lugar. O que mudou? Só mudou o cenário. Deus ainda é o mesmo. Chega de ficar olhando para os ataques. É hora de você focar em Deus, em como Ele está trabalhando em seu favor. Enquanto você está desesperado dizendo: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, você não percebe? Ele acabou com o Egito por causa de você. Ele te conduziu num caminho de deserto só para te levar para uma nova terra prometida. E você fica aí dizendo: Deus, você não está vendo o que o inimigo está fazendo? E Deus está dizendo: eu estou vendo. Quem não está vendo é você, o que eu estou fazendo pela sua vida. É hora de olhar para Deus novamente. Deus desaparece com essa nuvem e faz Faraó entrar no meio dela e ficar perdido. Porém, antes disso, Deus libera uma palavra para Moisés, uma palavra que me confunde. O texto diz que Moisés vai orar. Ele vai orar, ele vai falar com Deus a respeito do assunto. Porém, Deus se manifesta e diz: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Eu olho para esse texto e isso gera um embaralho na minha cabeça, pastor. Porque eu aprendi a vida inteira que quando eu estou passando por problemas eu tenho que orar. É isso que eu tenho que fazer.
Só que Deus está olhando para Moisés e está falando: por que você está orando? Por que você está orando? Fala para o povo marchar. Eu aprendi com esse texto que tem momentos que só ficar de joelho não adianta, se as minhas atitudes não mudarem no cenário onde eu estou inserido. Eu aprendi com esse texto que às vezes eu posso orar por reconciliação, mas talvez a atitude de pedir perdão tenha que partir de mim. Eu aprendi com isso que às vezes eu posso orar para que as portas se abram, mas se eu não acordar de manhã e levar um currículo, difícil das coisas acontecerem. E Deus está dizendo: quando que você vai parar de orar e começar a tomar atitudes? Quando que você vai parar de só orar e falar: Deus, Ele não vê que as coisas não mudam, ela não vê que o cenário não muda, e você vai se posicionar no ambiente onde você está, para as coisas mudarem no cenário onde você está inserido. Deus está olhando para Moisés e dizendo: diga ao povo que marche. E eles estão marchando agora em direção ao mar, enquanto o faraó está perdido no meio da nuvem. E o texto diz que, quando eles chegam na frente do mar, Deus disse para Moisés: agora pega o cajado que está na sua mão, toca nas águas, para que elas se abram e vocês atravessem. Eu amo esse texto, e eu encerro a minha mensagem aqui, exatamente nesse ponto. Nós temos um sério problema como pessoas, demais, um problema muito grande. Nós costumamos olhar demais para as habilidades do nosso próximo, e acabamos menosprezando aquilo que Deus um dia deu para nós, como habilidades, dons e talentos. O nosso grande problema é que, se eu prego, eu sempre vou olhar para alguém e falar: prega melhor do que eu. Se eu canto, eu sempre vou olhar e falar: eu ainda não canto bem, porque canta melhor do que eu. Se eu sou um diácono, eu ainda não consigo trabalhar bem como diácono, porque olha o jeito que aquela irmã faz, olha o jeito que aquele lá faz, ele ministra a ceia diferente, ele ora diferente, eu não consigo ser daquele jeito. Quando na verdade Deus está olhando para nós e está dizendo: eu não quero usar o que está na mão dele, eu quero usar o que está na sua. É hora da gente parar de olhar para as habilidades do nosso próximo e começar a confiar naquilo que Deus depositou em nossas mãos. É hora da gente parar de olhar para as coisas que Deus faz em favor dos outros e acreditar nas coisas que Ele depositou na nossa mão, para que a gente possa fazer no cenário que nós estamos. Entenda, se Moisés não toca nas águas, ninguém mais ia tocar para o mar se abrir. Enquanto você fica esperando o pastor ir na sua casa para orar, para fazer uma visita ou alguma coisa assim, já era hora de você ter se posicionado em oração faz muito tempo já. Enquanto você fica na expectativa de alguém vir e liberar uma palavra, não, alguém tem que pregar sobre isso, porque se pregarem sobre isso, vai mudar a situação. E Deus está falando: por que você não prepara o sermão? Por que você não fala: pastor, eu estou estudando teologia, eu quero começar a pregar agora, eu tenho uma ideia aqui, eu quero fazer um negócio. Você fica olhando e dizendo: enquanto alguém não abrir um projeto sobre isso, as coisas não vão mudar. Por que você não se posiciona e fala: pastor, eu tive uma ideia, eu não sei se é de Deus, mas vamos conversar a respeito do assunto. E Deus está dizendo nessa noite: para de olhar para o que os outros têm e começa a valorizar aquilo que eu dei para você. Aquilo que eu te dei é o que vai servir de libertação para você no cenário aonde você está inserido. Se coloque de pé, igreja. Eu paro a minha mensagem aqui. Eu paro a minha mensagem exatamente aqui. A banda poderia voltar para cá. Eu paro a minha mensagem exatamente aqui. Deus hoje me trouxe aqui com uma palavra. E o tema dessa palavra é: ele voltou. O inimigo voltou. As lutas voltaram. Os cenários dificultosos voltaram. Hoje é um culto de libertação. E você sabe que você precisa ser liberto dessas situações que você vive, desses cenários que você passa. E Deus está dizendo que hoje é uma noite de cura interior. Enquanto você não for libertado interiormente, as coisas não vão mudar em volta de você. Entenda, antes de Jesus acalmar a tempestade em Mateus capítulo de número 14, ele olha para os discípulos e fala: sou eu, não temas. Ele acalma o coração deles, para depois acalmar a tempestade que está acontecendo em volta deles. E Deus está dizendo nessa noite que antes de mudar o cenário, eu quero curar o seu coração, eu quero curar você, eu quero libertar você daquilo que você está passando. Você sabe que essa mensagem falou com você.
E eu gostaria de orar por você nessa noite, mas você precisa ter uma atitude de fé. Quero que você venha aqui para frente, e eu quero orar pela sua vida. Chega de viver repetições e repetições de cenário, crises e crises. É hora das coisas mudarem. Deus está falando, é hora das coisas mudarem. E você precisa se posicionar no ambiente onde você está, para as coisas mudarem. Cadê você? Vem aqui para frente. Eu quero orar pela sua vida. Você sabe que Deus ministrou poderosamente no seu coração. Nós já temos uma irmã aqui, tem mais algumas pessoas vindo. Venha para frente. Deus está dizendo, você só vai sair desse cenário quando você tiver coragem de se posicionar no ambiente aonde você está. Chega de ficar olhando para as habilidades dos outros, chega de ficar olhando para o ataque do inimigo. É hora de você começar a acreditar que esse Deus que é pregado aqui pode agir em seu favor, pode trabalhar por você. Vem para frente, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você. É uma noite de libertação. Deus quer curar a sua alma. Você não vai sair daqui curado fisicamente, mas se você for curado interiormente, as coisas à sua volta vão começar a mudar e se transformar. Entenda, melhor do que mudar o cenário é Deus transformar você e o seu coração. Cadê você? Vem aqui pra frente. Eu sei que tem mais gente. Deus não me deu essa mensagem à toa. Ele está falando no meu coração que tem mais gente para vir. Não tem vergonha não. Você sabe que Deus pode te libertar, você sabe que Ele pode fazer em seu favor. Vem para frente que Deus quer transformar o ambiente e o cenário, mas primeiro Ele precisa transformar você. Cadê você? Vem para frente. Vem para frente, eles vão louvar. Enquanto você vem para frente, depois eu interrompo para orar pelos que estão aqui, mas pode vir vindo para frente, se quiserem puxar o louvor, vem para frente. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar você no ambiente que você está. Mas Ele quer mudar o seu coração. Cadê você? Vem para frente. Pode vir. Venha para frente. Nós queremos orar pela sua vida. As coisas vão mudar sim. É mentira do inimigo que não tem mais o que fazer. As coisas vão mudar sim. O cenário vai mudar sim. Deus vai operar sim. Chega de acreditar nas mentiras que o diabo fica contando para você. Mas o inimigo se levantou e falou que não vai dar. Quem se importa com o que o inimigo está falando? Nós temos uma palavra de Deus sobre a nossa vida, e a palavra dele é: as coisas vão mudar, o cenário vai ser diferente, eu vou mudar a situação. Vem para frente, eu quero orar por você. Pode louvar. Vem para frente. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Quero ouvir você clamando. Clama a Deus nessa noite. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o seu lugar em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa.
a mão para os seus irmãos que estão aqui na frente. Nós vamos orar pela vida deles. Deus está dizendo que acabou. Chega, as coisas vão mudar quando você mudar. Vamos orar por eles, Pai. Em nome de Jesus nós oramos pelos seus filhos, Deus. Nós cremos poderosamente em um Deus de mudança, em um Deus que tem poder para fazer coisas infinitamente maiores do que aquilo que nós pensamos, Pai. E o nosso clamor é baseado na pregação dessa noite, Pai. Me muda para o cenário mudar, Deus. Eu preciso voltar a acreditar na sua palavra. Eu preciso voltar a acreditar que o Senhor tem poder para agir em meu favor, Pai. Chega dessa síndrome de inferioridade, Pai, de achar que os outros são melhores do que eu, que as outras pessoas têm mais capacidade do que eu. É hora de voltar a olhar para as coisas que o Senhor colocou na nossa mão e acreditar que, independente daquilo que o inimigo tem falado contra nós, há um Deus infinitamente mais poderoso lutando em nosso favor, Pai. Nessa noite eu peço, dá força para os seus filhos, Pai, dá ânimo para eles lutarem, Deus. Nós sabemos que o cenário não é fácil, mas nós cremos em um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e do que aquilo que nós pensamos, Pai. Em nome de Jesus, começa a curá-los interiormente, Pai. Começa a transformá-los na alma, Deus. Que o seu Espírito Santo venha, Pai. Que o seu Espírito Santo venha, Deus. Que o seu Espírito Santo desça, Pai. O nosso clamor nessa noite é: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, porque quando o Senhor desce, as coisas mudam. Quando o Senhor toca, o cenário se transforma. Então vem sobre eles, Espírito Santo, transforma a vida dos seus filhos, Pai. É isso que nós pedimos, acreditando no seu poder, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Aleluia. Vai acontecer. Receba a unção sobre a tua vida, receba a unção. Você que recebeu a unção já pode ir voltando para os seus lugares. Os irmãos que não receberam a unção, saem do seu lugar. Nem todos receberam a unção, em posição de mão. Os obreiros vão colocar a mão sobre vocês, em nome de Jesus. Deus está confirmando a bênção, aleluia. Vai recebendo a tua vitória. Receba a unção sobre a tua vida, aleluia. Os obreiros estão colocando a mão sobre vocês. Eles estão ministrando sobre as suas vidas, aleluia. Leve agora a vitória para a tua casa. Leve agora a resposta que você veio buscar. Leve agora para a tua vida, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus está operando, irmãos. Enquanto a unção vai acontecendo, Deus está trabalhando, aleluia. Fique em espírito de oração. É noite de libertação, é noite de milagre, é noite de cura, é noite de mudança, aleluia. Toma posse da palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Pode louvar o Senhor, pode louvar, em nome de Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Abra o teu coração, abra o teu coração. Vai dando glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, aleluia. Aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego a Deus. Oh, aleluia.
tens pra mim. Levanta a tua mão, lá em cima, ó, bem forte. Eis-me aqui, em ti estou. Bem forte, aleluia. Eu sou teu e tu és meu. Oh, glória. Em ti eu sou teu e tu és meu. Levanta a tua mão. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Deixa Deus agir na tua vida. Levanta a tua mão. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Estenda a tua mão em direção à tua casa agora. Estenda a mão em direção ao teu lar. Porque a bênção não é só para você que veio, mas você que veio buscar, a bênção também está alcançando a tua casa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, foi ministrada a oração sobre a tua igreja. Senhor, foi ministrada a unção sobre a tua igreja, mas a nossa casa também precisa da tua proteção. O nosso lar também precisa, ó Deus, ser protegido debaixo das tuas asas. Ó Deus, eu quero pedir nesse momento, ó Pai, que o Senhor acompanhe os teus filhos até chegar à tua casa. Ó Deus, entra naquele lar, toda perturbação, toda enfermidade, Senhor, no lar daqueles que nos assistem também, ó Deus, seja agora liberto, em nome de Jesus. Entra na minha casa, entra na minha família agora, meu Deus, destrona toda obra do maligno, ó Deus. Ó Senhor, não sabemos, como diz a tua palavra hoje, Pai, o que o inimigo estará fazendo, mas nós estamos tomando posse daquilo que o Senhor está entregando nas nossas mãos hoje. Ó meu Deus, através da tua palavra liberada aos nossos corações, nós determinamos agora que em nome de Jesus todo seja alcançado através do poder desta oração. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, e eu já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Levanta a tua mão e diga graças a Deus. Diga o amém, Jesus. Diga aleluia.